Boa noite. A evolução da economia brasileira desde o século XIX, apogeu do ciclo do café, até os dias de hoje, passando pelo processo de industrialização do país no período Juscelino Kubitschek, a diversificação da atividade econômica dos tempos atuais e o câmbio rápido e volátil da era eletrônica. Em cada momento, economistas e pensadores da realidade ajudaram o país a se equilibrar e dar os passos no caminho do desenvolvimento. Gente que estuda o passado, analisa o presente e propõe o futuro. O Brasilianas.org de hoje é um programa especial com um desses homens que se debruçam sobre a realidade do país na busca de soluções para os inúmeros problemas que uma economia complexa como a brasileira gera todo dia. O nosso convidado é o ex-ministro Antônio Delfim Neto, economista formado na Universidade de São Paulo, hoje professor emérito da mesma escola. Delfim Neto foi secretário da Fazenda no governo de São Paulo e, durante o regime militar, ministro da Fazenda, Agricultura e do Planejamento. Também foi embaixador do Brasil em Paris. Com a redemocratização do país, Delfim Neto foi eleito 5 vezes deputado federal. Eu conversei com o ex-ministro Delfim Neto em seu escritório em São Paulo. Ele falou do passado econômico do Brasil, das transformações de nossa economia e das perspectivas do Brasil diante da crise mundial que mexe com todos os países do planeta. Delfim Neto começou a sua carreira acadêmica na mesma época em que o Brasil vivia o período da industrialização de JK. Eu comecei a entrevista perguntando ao ex-ministro qual era o ferramental que a teoria econômica contava naquele período da presidência de Juscelino Kubitschek, período de importantes mudanças no país. Vamos ver a entrevista. Eu não creio que houvesse realmente uma teoria econômica própria. Naquele momento, você tinha dois estados de espírito, digamos. Um estado de espírito era controlado pelo professor Goudin, que era um economista bem preparado. E você pode dizer, até hoje, se você ler o Teoria Monetária do Goudin, que são 2 volumes, você vê que ele estava no estado da arte, da economia do outro planeta. Quer dizer, ele realmente era um economista muito preparado do ponto de vista se você quiser, científico. O livro é um livro que está de alta qualidade. É uma convicção de que o Brasil era um país, na verdade, agrário, que deveria se desenvolver uma agricultura tropical, mas que não devia ter grandes pretensões industriais. Do outro lado, tinha um grupo que era muito mais intuitivo, que estava reunido, na verdade, na Confederação Nacional da Indústria. Era o Domar Campos, o Juvenal Osório, era um grupo o Inácio Rangel, um outro grupo que acreditava num processo de industrialização. Você tinha, obviamente, o Juscelino foi quem tomou o risco de fazer isso. O Juscelino foi quem criou teve, digamos, ousou produzir isto, primeiro produzir algumas obras públicas de alta significação, preparar o país, dar um entusiasmo para o Brasil. Apesar de que as pessoas não gostam, ele criou um espírito animal no empresariado brasileiro, obrigando o empresariado brasileiro a emular o empresariado estrangeiro. Ousou ir buscar a Volkswagen, que é um ponto central nesse processo, porque ela foi um núcleo para um aperfeiçoamento do sistema industrial que está abaixo da produção de automóveis. Não tinha propriamente uma teoria econômica. Aliás, eu diria o seguinte, aqueles que dominavam a teoria econômica, em geral, eram contra o Juscelino. O Juscelino fez grandes coisas e fez também coisas extremamente complicadas. Por exemplo, antes do Juscelino, você tinha um sistema de previdência social dividido em APTEC, os institutos, todos eles atuariamente controlados, com reservas, o diabo. Quando o Juscelino construiu Brasília com essas reservas. Cavalho Pinto também aqui, com o IAPTEC. No IAPTEC. Então, o que acontece? A sua questão é complicada porque eu não acho que existisse
existia, sim, um lado de uma teoria econômica que tinha muito pouca coisa a ver com o Brasil. Do outro lado, existia um grupo, como o Juscelino representava, talvez, essa parte mais ativa de mobilização. E o interessante é que o Roberto Campos estava desse lado. Pois é, um episódio que é pouco detalhado aí foi a tentativa do Roberto Campos e do Goudin de fazer uma desvalorização cambial com o Café Filho e depois com o Juscelino, espelhando no modelo coreano. Não, deixa eu ver, o modelo coreano é uma coisa já posterior, quer dizer, na verdade, quando o Goudin foi para o governo, ele fez a 103, que era aquela medida que permitia trazer equipamento usado. Quer dizer, no governo, ele agiu de maneira que não era a sua teoria, digamos. Aliás, a mesma coisa com o Campos. O Campos era uma figura que defendia um certo liberalismo, mas era um homem muito culto e muito experimentado. No governo, ele era intervencionista puro. Mas se a gente pega essa geração carioca aí dos anos 50, a esquerda e a direita, todo mundo, eles tinham como objetivo chutar gol, que era a busca do desenvolvimento. Não, o desenvolvimento foi a ideia, digamos, força naquele instante. Todo mundo, de um lado ou de outro, cada um tinha talvez um caminho diferente, mas o desenvolvimento era o objetivo final disso. E como eu disse, nisso, tanto o Campos e o Furtado eram duas peças diferentes no campo, mas os dois objetivavam a mesma coisa. E aqui a USP, quando ela começa a desenvolver mais o seu curso de economia, como que os estudos internos da USP refletiam nesse momento? Quando nós estivemos na USP, na verdade, a USP, porque ela foi produto autodidatas. Praticamente toda a USP foi criada por autodidatas, professores que se formaram no Brasil. Tinha duas exceções. Uma era o Polygon, que tinha vindo para dar um curso de economia, e dava um curso de economia na filosofia e na economia. Tinha um curso de história das doutrinas econômicas. E tinha o Stevens, que era o professor de estatística, dois sujeitos de alta qualidade, inclusive. Foi quando começou-se a construir na FEA um grupo para estudar desenvolvimento. Esse grupo era um grupo de orientação mais quantitativa e que foi se desenvolvendo e terminou, na verdade, e que continua até hoje. E é uma vantagem da FEA que ela sempre foi muito aberta, quer dizer, ela nunca teve uma ideologia. Ela sempre foi muito mais aberta e incorporou valores muito diferentes, de forma que tinha condição de produzir uma teoria do crescimento um pouco mais ajustada. Ministro, nos anos, não sei se foi 50, talvez 50, o Albert Hirschman, quando ele vem para a América Latina, ele cria aquela ideia de que o desenvolvimento não dava para ser homogêneo em todas as áreas, você tinha que eleger um setor e esse setor conduziu o resto do país. Aqui o Inácio Rangel falava muito em que as distorções de política monetária permitiam o enriquecimento de bancos, que era a perna que faltava para o desenvolvimento brasileiro. Essa visão da bala única aí... Não, no Hirschman realmente era o crescimento desequilibrado, quer dizer, o que como ele acontece realmente. O Hirschman é um sujeito extraordinário. Aliás, deve ser, porque está vivo. Foi uma contribuição muito importante. Na verdade, o Brasil tinha um problema grave. Quando eu estava na universidade, você dizia, por que eu fiz uma tese sobre café? Porque era visível que o café, que era a maior riqueza do Brasil, era também o maior empecilho para o crescimento do Brasil. E nisso o Goudin é que tinha dado o sinal de alerta, porque o Goudin dizia, café é câmbio. O que estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, o Brasil tem uma dificuldade
que, como ele depende muito das exportações de café, como a demanda externa de café é inelástica, como a resposta da produção de café leva 4 anos para a oferta, você tem um ciclo dentro disso, que a minha tese era exatamente esse processo, mostrar que aquilo continha dentro dele um ciclo. E que ciclo era esse? Havia uma geada, havia uma grande queda na produção de café, havia uma redução da oferta de dólares, havia uma explosão da taxa cambial. Quando explodia a taxa cambial, todos os italianos, espanhóis, poloneses, os libaneses, os turcos, cada um deles expandia o seu negócio. O sujeito lá na Moca começava a fabricar uma manivela que era importada, o outro fazia isso, fazia... Aquilo ia... Então você tinha um surto de industrialização, de repente vinha uma safra de café enorme, a demanda era inelástica, o preço caía dramaticamente, a receita de dólares crescia, ao contrário, quando você tinha a queda da produção, a receita subia, porque a oferta era inelástica. Aí reduzia a oferta de dólares, tá certo? Então o que acontecia? O câmbio voltava para caía dramaticamente. Era um negócio contracíclico. Melhorava o café, destruía a indústria nascente. Piorava o café, melhorava aquela indústria nascente. Quando eu fui para o governo, eu acertei com o presidente que nós íamos reduzir a importância do café. O café representava 70% das exportações brasileiras. Lá o Brasil tinha sido vítima de um processo cepalino, que envolvia algum desses nossos economistas, que dizia o seguinte: a taxa de câmbio não tem efeito sobre a exportação. A exportação é inelástica, não adianta mexer no câmbio, que a exportação não vai crescer. Você pode defender essa tese? Defendeu durante anos. Tanto é verdade que o Brasil passou 20 anos exportando $1 bilhão. Aí você fez as primeiras mexidas no câmbio, objetivando essa mudança. Houve aquele problema, a grande guerra, que era o confisco cambial. Na verdade, o confisco cambial era possível. Eu recebia muita crítica. Por quê? Porque, como a demanda era inelástica, o governo se apropriava de um pedaço da valorização e, com isso, ajudava o crescimento. Tanto em 8 anos, praticamente, o café caiu de 70% para 12%. Quanto tempo? Em 10 anos, menos de 10 anos. Ou seja, você criou, e o café continuou a crescer. Não prejudicou o café, mas ajudou a economia brasileira dramaticamente. Ministro, antes de entrar nesse período dos anos 70, é só um ponto. Quando a gente percebe anos 30, 40, 50, muito da acumulação de grandes grupos brasileiros se dava no mercado de títulos da dívida pública e da dívida externa também. A gente vê desde o Guilherme da Silveira lá. Vamos dizer, eles tinham uma indústria nacional, que era têxtil. Agora, eu acredito que essa parte financeira foi de pequena importância para eles. Para a capitalização? Para a capitalização. Não é, a capitalização original foi quando eles exploraram o tráfego. Não, sim. Mas desde lá, se a gente pega... Lá você tinha os truques. Como em todo regime autoritário, uma boa parte dessas fortunas foi feito na tacada. Quer dizer, era o que eu dizia, era o regime do tiro. Tanto quando eu fui para Brasília, as pessoas ficaram muito alegres. Isso é um paulista idiota, em uma semana a gente manda ele de volta. Porque eles viviam do tiro.
Então era o tiro que recebia um informe de que ia ter uma mudança no preço do café, recebia um informe de que ia ter isto. O Banco do Brasil ia comprar aqui em São Paulo, você ia importar o uísque a $8. Então, você vivia, na verdade, e o Rio era o centro disso. O Rio era o centro disso. Então, mas eu não acredito que essa gente que fez, em geral, fez na indústria. E depois desapareceu. Se você vê em São Paulo, por exemplo, nenhuma das indústrias que existiam, eu nasci no Cambuci. Então, as indústrias em geral estavam no Cambuci, no Ipiranga ainda muito menos. Nenhuma delas sobreviveu. Não tem um industrial italiano que tenha sobrevivido. Nem turco libanês, ou seja lá o que for, tá certo? Nesse período. Eles cresceram e depois não se adaptaram às mudanças que aconteceram no Brasil. Agora, em 70, quando entra, digamos, passa a ter esse estímulo às exportações, qual o peso das exportações no PIB brasileiro? A coisa foi muito importante pelo seguinte, quando você introduziu... O problema da taxa de câmbio é o seu nível e a sua flutuação, a incerteza sobre ela. Quando, em 67, foi introduzido o crawling peg, que nós fizemos uma desvalorização, dissemos agora a taxa de câmbio vai mudar semanalmente, aleatoriamente, escolhendo um dia, e pela diferença entre a inflação americana e a inflação brasileira. Então você deu uma taxa de câmbio real, estável, durante praticamente 10 anos, 12 anos, 10 anos. Aí você teve uma ressurgência gigantesca. A exportação passou de 1,2 bilhão para 6 bilhões em 5 anos. Coisas fantásticas. Você pega o setor têxtil, que exportava 100 milhões de dólares, com os programas de estímulo, passou a exportar 2 bilhões de dólares, calçados igual. E depois veio a indústria mais sofisticada, a indústria de máquinas. Você pega uma Rome, que era uma indústria do estado da arte, exportava torno para a Alemanha, quer dizer, não é... Amir, naquele período, ainda, devido às características das condições brasileiras lá, o desenvolvimento era visto como... Quer dizer, como que foi visto no seu período? Esse estímulo à exportação e o estímulo a um conjunto de... E a agricultura. Agricultura, e um conjunto de setores que já estavam relativamente maduros para deslanchar. Mas ainda não se via como um processo sistêmico ainda, né? Não, os grupos que foram criados no Juscelino era uma tentativa de escolher, na verdade, os caminhos, os vetores do crescimento. Alguns maturaram, outros não, mas existia uma concepção de crescimento. Então, é como eu disse, você falou em matéria de coreano. Nos anos 70, eu encontrei o General Parker, que foi quem fez a Coreia. E tivemos uma longa conversa. E o governo estava construindo o BFIEX, estava construindo, estimulando as exportações. E ele me disse, esse seu negócio é muito modesto. Eu vou escolher 6 grupos na Coreia, vou entregar para eles a obrigação de fazerem. Se não der certo, eu troco o sujeito. E eu vou escolher indústria naval, eletrônica, e fez a Coreia. A Coreia, eu dou risada quando as pessoas vêm dizer, escrevem livros, dizendo, não, o negócio da Coreia foi porque os preços eram adequados, foi porque... Nada, a Coreia é a emanação do cérebro de um sujeito. Mas em 54, quando o Campos tenta fazer a desvalorização, com o Juscelino, inclusive, a Coreia já era um exemplo em termos de câmbio. O Campos menciona isso. Não, a Coreia tinha um câmbio muito mais livre, mas com o Juscelino foi um problema que é um dos defeitos dele, foi realmente
não ter entendido que precisava mexer no câmbio. A briga com o FMI foi uma briga idiota, não tinha nenhuma razão, quer dizer, e nos levou à insolvência. De forma que câmbio, na verdade, é uma das variáveis mais importantes para o crescimento da economia. Não adianta querer discutir. A economia tem 3 preços críticos: salário real, taxa de juros real e câmbio real. Daqui a pouco a gente vê outros pontos importantes da entrevista com o ex-ministro Delfim Neto. Agora vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasilianas.org, que hoje apresenta uma entrevista especial com o ex-ministro Delfim Neto. Neste segundo bloco, Delfim vai falar da importância do câmbio na economia brasileira. A teoria econômica muitas vezes é usada para a defesa de interesses de grupos políticos ou setores hegemônicos da economia, principalmente quando o assunto é câmbio. Eu perguntei ao ex-ministro por que o câmbio apreciado, ou seja, a moeda valorizada, tem tantos defensores no Brasil. Vamos ver o que ele disse. Na minha opinião é o seguinte, é um desconhecimento da realidade. Existem algumas teorias que não têm nada a ver com a realidade. Quer dizer, quando um país cresce, quando um país se desenvolve, é natural que o seu câmbio se valorize. É um fato natural, porque você está substituindo, os preços relativos se alteram e altera o câmbio. O que mudou foi que essa teoria não levava em conta uma coisa. Tanto é verdade que em Bretton Woods, até 72, o fundo nem queria ouvir falar em liberdade de movimento de capitais. Foi quando o Nixon quebrou o padrão ouro e que começou a haver uma liberdade de movimento de capitais, coisa que tinha existido antes da Segunda Guerra. Quando você introduz a liberdade de movimento de capitais, o câmbio deixa de ser um preço relativo. Ele passa a ser o preço de um ativo financeiro. E se a taxa de juro interna for muito diferente da externa, há um movimento de internação de capital que vem explorar só essa diferença. Mas essa exploração dessa diferença produz uma destruição do setor exportador. Então, agora a gente tem 2 períodos da história do país, né, que vai da República até anos 30 e agora nessas últimas décadas, em que, mesmo contra todas as evidências, essa teoria foi hegemônica junto à chamada opinião pública. Ah, foi? Bom, mas isso aí não é ignorância. Eu me lembro que o dólar ficou 18,72, eu acho, durante uns 10 anos, com uma inflação andando 20% por ano, coisa desse jeito. Foi quando quebrou. Nós esquecemos, nós quebramos 2 vezes recentemente. Quebramos em 98 e quebramos em 2002. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. O Brasil abandonou, na verdade, as exportações a partir de 1984. Se você pegar a média 81-84, você vai ver que o Brasil exportava 1,2% da produção da exportação mundial. A Coreia, 1,2% e a China, 1,2%. Em 84, Brasil, Coreia e China exportavam mais ou menos a mesma coisa, 25 bilhões de dólares. Passados 40 anos, o Brasil continua exportando 1,4% da produção mundial, com esse aumento de preços fantástico. A Coreia passou para 3% e a China passou para 10%. Ou seja, nós abandonamos o esforço exportador que tinha sido feito até 84. E nos perdemos uma porção de coisas. Depois veio o Plano Real, que manteve provavelmente no início devia manter mesmo um câmbio fixo, mas exagerou na dose. E nunca mais você teve realmente um estímulo às exportações. O que leva um governante a temer o câmbio? São
É a volatilidade do mercado? É a instabilidade política? Não, eu acho que não. Na verdade, você tem é um mito que uma desvalorização produz uma enorme expansão dos preços. Depende do que você fez na desvalorização, tá certo? Se você aumentou o crédito junto com ela, então é claro que os preços vão responder. Nós também cometemos erros no passado. A primeira desvalorização que nós fizemos nos anos 80, nós não conseguimos entender que não podíamos ter permitido que o crédito crescesse. E fracassamos, né? Não, e aí, quando fizemos a de verdade, em 81, aí o PIB caiu 4%. Mas aí ela funcionou, porque ela levou para o equilíbrio o balanço em contas correntes. Então, eu não vejo razão para você temer. O câmbio flutuante é um bom instrumento se a tua taxa de juro real interna for parecida com a externa. Vamos tentar, quer dizer, colocando no lugar de um presidente aí. Quer dizer, quando vem uma desvalorização cambial, num primeiro momento tem uma queda de renda interna, tem alguma inflação interna, tem um pedaço de tempo aqui que causa instabilidade. O que é esse prazo para voltar à estabilidade? Nós podemos vencer o seguinte: o que é que faz a desvalorização, na verdade? A desvalorização corrige os aumentos de salário real que tiraram a tua competição. Por que você não pode fazer isso hoje na Grécia? Porque essa é uma questão que você está colocando, é muito interessante. Você tem que fazer o ajuste. O ajuste pode ser feito ou com anestesia ou sem anestesia. Eu digo, Nassif, eu vou cortar a tua perna direita aí. Ela vai cair, a perna vai sumir. Tá certo? Então, tem duas formas de fazer isso. Eu tenho anestesia, eu corto, quando você tenta levantar o pé, você vê que o lençol não levanta, você sabe que perdeu e está ajustado. Ou então vou fazer isso no machado. Então, quando eu não posso desvalorizar o câmbio, eu tenho que baixar o salário nominal. Eu tenho que baixar o salário real. Que é muito mais difícil. Nassif, você vai perder 40% porque eu aumentei 30% o câmbio. Você nem percebe. A coisa é um pouco diluída. Agora, se eu disser, não, Nassif, agora eu vou multiplicar, vou cortar 40% do teu salário, você enlouquece. Então, a desvalorização cambial na verdade, produz o ajuste com anestesia. Então, agora vamos pegar esse tem um mercado interno, tem uma dinâmica X aí, tem que ser acompanhada pela produção interna, quando não é acompanhada, criam todos esses desequilíbrios. Agora, quando entra uma desvalorização de câmbio, você também impacta negativamente o mercado interno. Né? Como é que são essas correlações? Não, você impacta o mercado interno reduzindo, cortando a demanda interna. Por que você precisa fazer isso? A tua demanda a tua oferta está fixa. Você está com um déficit externo. Logo, o único jeito é cortar a demanda interna para aumentar a tua externa. Quer dizer, é o mesmo fenômeno. Não tem como fazer simultaneamente o aumento da demanda interna e ter excedente para exportar. Quer dizer, digamos, consumo mais investimento mais governo, mais o déficit em contas correntes é o PIB. Se eu quero aumentar o saldo em contas correntes, este tem que ser cortado instantaneamente. O que produz a melhoria das exportações? Depois tem um multiplicador, vai elevando a renda, volta a crescer também a absorção interna. Agora, no instante, ela tem um produto que pode ser até depressivo para o mercado interno, mas não para o nível de renda. Porque o PIB fica praticamente o mesmo. Eu só desloco aquilo que era demanda interna, eu corto um pedaço e faço como demanda externa, que é a exportação. Mas tem uma queda de renda? Mas tem uma queda de renda, claro que sim. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Ministro, quando a gente olha os livros aí sobre a
Revolução Industrial Inglesa lá. Quer dizer, a Inglaterra não tinha máquinas mais avançadas que a França, não tinha legislação melhor. Agora, ela constrói um mercado externo que era praticamente infinito na época. Era o câmbio que promovia isso. Nós estávamos num regime de padrão ouro, tá certo? O câmbio, todos estavam com o câmbio fixado com relação ao ouro. Na Inglaterra, eu acho, começou realmente com... Ela criou uma legislação de patentes que foi muito estimulante. Até hoje, você toma teu uísque, que era por direitos da rainha, concedido pela rainha. Quer dizer, essa constituição, essa patente, no início do século, no final do século XVI, que eu acho que é um ponto importante. Ela sempre teve, na verdade, instituições mais sólidas, não só a common law, mas as garantias individuais. Ela tinha feito a reforma agrária, no fundo, eliminado a propriedade coletiva na terra, e tinha se preparado para isso. E teve alguns avanços tecnológicos fundamentais. Quer dizer, o mais importante deles, primeiro foi, digamos, as máquinas a vapor. As grandes invenções que iniciaram a Revolução Industrial foram na Inglaterra, e protegidas por patentes. Ela rapidamente construiu canais, ela construiu estradas de ferro. Quer dizer, a Inglaterra foi beneficiada por todo um processo que foi um avanço tecnológico gigantesco, e que os outros vieram atrás para copiar. A França copiou, a Alemanha copiou isso muito depois, e depois superaram a Inglaterra. E lá ela tinha duas coisas: o domínio do mar e a produção agrícola. Bom, nós vamos fazer agora mais um intervalo e voltamos em seguida com a última parte da entrevista com o ex-ministro Delfim Neto. Até já. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje mostra uma entrevista especial com o ex-ministro Delfim Neto. No último bloco, o ex-ministro vai falar do momento atual da economia, a desindustrialização do Brasil, a necessidade de melhorar a competitividade e as perspectivas em relação ao futuro. Eu perguntei a Delfim o que se deve fazer para reverter o quadro atual de desindustrialização e quais as medidas sistêmicas necessárias para estimular o crescimento da economia. Vamos ver o que o Delfim disse. Hoje o mundo mudou muito. Na verdade, com as comunicações, não é apenas o transporte, é a comunicação mesmo. Quer dizer, não tem mais espaço. O mundo está num ponto. Você no teu escritório está com Xangai, está com Ontário, está com Buenos Aires, está lá dentro do teu escritório. Quer dizer, isso permitiu uma fragmentação produtiva gigantesca. Aquele processo de industrialização por verticalização que nós fizemos no passado, aquilo tem muita dificuldade de ser repetido. Porque hoje não existe mais um produto em que você diz, isso aqui é chinês. Quando você pega um negócio que é chinês, você vai ver o seguinte: ela é uma maquilhadora. Ela tem pedaços da Noruega, tem pedaços dos Estados Unidos, tem pedaços da Inglaterra, tem pedaços não sei quem. Ela é uma montadora daquilo. Tanto é verdade que você vê que a China é um fenômeno interessante, é que a importação é fator importante para a exportação. E é uma coisa curiosa, a China é um negócio interessante. A exportação chinesa depende da importação chinesa. Então, esses mecanismos hoje tem que... A nova política industrial tem que levar em conta esse fato.
em que você precisa... Agora, o que você precisa, o que aconteceu conosco, é que nós tiramos as condições isonômicas do Brasil. É isto que aconteceu. Eu sempre brinco fazendo um exercício aritmético. Você pega um brasileirinho, que é exportador, e pega um chinesinho. Tá certo? Primeiro, nós temos 10 ou 12 exemplos de fábricas francesas, inglesas não, francesas, alemãs, brasileiras, que têm a fábrica no Brasil e na China, e quando você, usando a mesma tecnologia, quando você estuda a produtividade dentro do chão da fábrica, a produtividade do brasileiro é igual ou melhor à do chinês. Isso é físico. O que acontece quando sai da fábrica é que o chinês vai para o porto, o nosso cai num buraco. Mas pega só o exportador. Então, em cima desse sujeito aqui, você põe 36 quilos de imposto. Depois põe mais 12 quilos de juros real. Ele já está carregando 48 quilos. Aí você põe mais 20 quilos de câmbio supervalorizado. Então o brasileirinho está carregando 66 quilos. Aí você pega o chinesinho, tem 17 quilos de imposto. Tem 2 quilos de taxa de juros. E tem menos 20 de câmbio. O chinês está levitando para 3 metros do chão e o brasileiro com 46 quilos. Aí o chefe de Brasília diz, corre. O brasileiro cai, o chinês sai que nem um rojão. E aí ele diz, está vendo, ele é ineficiente. Por quê? Porque nós tiramos do empresário brasileiro essas condições isonômicas. Nós, na verdade, todos os fatores de produção no Brasil hoje são extremamente caros. Não vamos ter dúvida, o Brasil é o país mais caro do mundo. Agora mesmo, os Estados Unidos descobriu esse fracionamento aí que produz o shale gas, o shale oil. O gás custa nos Estados Unidos hoje 1/12 do que custa no Brasil. A eletricidade no Brasil, que era a coisa mais barata do mundo, quando nós construímos Tucuruí, precisava de demanda, fizemos um acordo com a Alcoa, que se instalou, porque nós entregávamos energia a 17 mil, progrediu, exportou, agora está saindo do Brasil, vai embora para Qatar, porque nós penduramos na energia elétrica 12 pendurucalhos, não é apenas um absurdo de ICMS de 25%, tem mais 12 impostos, você está com a energia mais cara do mundo. O aço no Brasil é 40% mais caro do que o mundo. Então o que aconteceu? Você produziu um tal desequilíbrio que o sistema sozinho não é incapaz de superar. Quer dizer, isso precisa de uma ação do governo persistente na direção correta. Agora, ministro, vamos tentar ver. A gente chega num momento que tem todo esse quadro que o senhor traça e internacionalmente você tem... Já acaba essa questão da verticalização das indústrias. E o Brasil, nessa fase de mudança aí de toda a estrutura produtiva mundial, ele não se colocou justamente para câmbio. Daqui para frente, de que maneira que se pode desmontar esse imbróglio com todas as limitações do lado político? Eu acho que você tem que, primeiro que você tem que começar a produzir os insumos em preços competitivos. Segundo que você tem que realmente permitir que o câmbio vá para o lugar certo. Então, nós estamos caminhando. O fundamental, e eu acho que nisso a Dilma está absolutamente correta, nós temos que ter uma taxa de juro real igual à externa. Está se falando em 2, o mundo hoje tem -1, tá certo? Mas se você caminhar para 2, o carry trade praticamente fica, terá pouca importância, porque os riscos serão maiores do que as oportunidades, e o câmbio volta a ser um preço relativo. Como fica o sistema financeiro com a taxa 2? O sistema financeiro vai se adaptar, não tem nenhum problema. O sistema financeiro brasileiro é rígido, nem é por virtude.
É porque o que aconteceu, nós quebramos antes que os outros, soubemos fazer a correção. O Brasil teve avanços dramáticos depois da Constituição de 88, e um desses avanços, que nós estamos vendo hoje os benefícios, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi ela que transformou o Brasil na possibilidade de ser a federação que historicamente ele nasceu como. Agora, quando você coloca todos esses pontos, que são de difícil resolução, quer dizer, o único que permite você estatar e criar um espírito de desenvolvimento é o câmbio. O câmbio ajuda. Mas digo, como pontapé inicial. Como pontapé inicial, vamos dizer, é muito pouco provável que o câmbio possa substituir todos esses defeitos que nós estamos construindo. Ele tem que ir para o lugar certo e tem que ser ajudado por essa política. Hoje, por exemplo, você tem uma política, obviamente, nós recebemos um presente que é o pré-sal. A política do pré-sal tem que ser uma coisa muito bem arrumada. Nós temos que usar o pré-sal para desenvolver uma indústria de petroquímica. Agora, quando eu for construir isso, eu preciso levar em conta esse fato de que nós não estamos mais naquele mundo em que eu podia verticalizar tudo. Eu tenho que encontrar mecanismos de combinar isso. O Brasil já tem centros de pensamento que permitem elaborar isso? Eu acho que está começando a entender isso. Ainda está meio primitivo, mas eu acho que tem. Eu tenho lido alguns trabalhos, inclusive feitos por alguns técnicos do governo, que já pensam nesse assunto, estão desenvolvendo isso. Não tem outra saída. Nós temos que dar as condições isonômicas para o empresário brasileiro. Ele tem que ter o câmbio certo, o juro certo e o salário real certo. E se a gente pega até o final do ano, pegando o PIB aí, o que pode ser um motor aí para impedir essa queda do PIB? Porque o consumo de família já tem limitações, o crediário tem limitações. Os investimentos públicos têm recurso, mas não tem eficiência. Não tem, eu acho o seguinte, 2012 vai terminar provavelmente 2,1, 1,9, dependendo muito de se eu não conseguir agilizar alguma coisa no segundo trimestre. O importante, na minha opinião, é que entre o quarto trimestre de 2012 e o quarto trimestre de 2011, nós vamos estar correndo a 4%. Aí é manter a velocidade de cruzeiro. Eu acho que com a política que nós estamos adotando agora, com essas correções que nós estamos fazendo, nós vamos manter os 4%, 4,5% para 2013. Isso ajuda muito. E vamos voltar para o caso agrícola. A agricultura foi um dos fatores mais pesados nessa redução de crescimento. Eu gostei muito da nova lei agrícola. Ela de fato, foi a pontos que há muito tempo não se ia. Aumentou-se o crédito, melhorou o seguro rural e fez uma coisa muito interessante. Deu um suporte para o agricultor médio, porque o governo entendeu que a concentração que nós estamos produzindo na agricultura ia dar outra porcaria. Aqui eu acho que nós cometemos bobagens, né? Esse negócio de construir monopólios ou oligopólios internamente, o governo vai se arrepender amargamente. Não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Então, nós precisamos de mais competição. E aqui eu acho que o BNDES pode ter um papel importante em restabelecendo esse fato. Quer dizer, o BNDES nasceu para criar um mercado de capitais. Mas ele está sendo o agente dessa concentração hoje. Mas é o que eu digo, ele na verdade perdeu um pouco do seu objetivo. O BNDES não nasceu para guardar ação. O BNDES nasceu para estimular inovações, que ninguém quer tomar o risco de fazê-las. Uma vez a inovação dado certo, ele vende a sua participação e vai para outra. Quer dizer, não é para ter um estoque, não é para ter 50 representantes de empresa privada. O BNDES é um instrumento poderoso de crescimento, mas quando ele simplesmente ajuda a aumentar o tamanho das empresas,
não está dando nenhuma contribuição para o desenvolvimento econômico nacional. Não há contribuição possível vinda de oligopólios. E quando se mete também em coisas que não têm nenhum interesse. Quer dizer, se mete no comércio, tem que estar concentrado. Eu acho o Coutinho um belíssimo profissional e acredito que é nessa direção que a coisa vai caminhar. Ministro, essa questão do direito econômico, o CAD surge nos anos 90 com essa função, ressurge, né, com essa função, não cumpre na época. Hoje, o sistema de direito econômico, o senhor acredita que veio para valer? Eu acho que está se aperfeiçoando, a lei melhorou bastante. O CAD fez o que era possível com a lei que tinha. Não, eu acho que ela cumpriu o seu papel, mas tinha dificuldades que esta lei, a maior parte das dificuldades, essa lei corrigiu. Eu hoje tenho grandes esperanças de que o CAD vai ser um instrumento importante no aumento da competitividade. É preciso aumentar a competição, não tem solução, porque é a única forma de você ter as vantagens da tal economia de mercado. A economia de mercado com oligopólios não funciona. Quer dizer, por quê? Porque ela não tem e não produz aquela eficiência que o modelo promete. E a economia de mercado combina eficiência produtiva com liberdade individual, com liberdade de iniciativa. Ela não produz a igualdade. Por isso é que precisa o Estado para corrigir. Ministro, o senhor ao longo da sua carreira, até por sua vida pública, como ministro, como político, tudo, o senhor acumulou um conjunto de conhecimentos que não é usual, digamos, no economista. Conhece a psicologia do empresário, conhece as limitações da parte política, conhece as limitações de governar, conhece... Quer dizer, hoje a gente vê que está surgindo um novo consenso em favor do desenvolvimentismo, mas tem todos esses óbices que o senhor conhece bem aí. Se pudesse pensar o Brasil em 2020, como pré-sal e com essas questões políticas, como é que o senhor veria? A política ainda é capaz de desestabilizar o país desse rumo? Não, só a política pode desestabilizar o país, na minha opinião. Eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo no Congresso. Na verdade, você tem as últimas medidas do Congresso, são medidas quase inacreditáveis. Essa aprovação na comissão especial, em que praticamente é um impeachment do Executivo, o Legislativo pode votar o aumento de salário que quiser. Essa acumulação, essa combinação de sindicatos que se apropriaram de Brasília, tá certo? E que ficam... Há uma ameaça de uma greve geral. Quer dizer, se você olhar o que existe hoje no Congresso, que potencialmente pode destruir o equilíbrio que nós estamos construindo cuidadosamente desde 1995, eles podem destruir isso num prazo muito curto. Eu gostei muito quando a presidenta disse: não vamos brincar, não tem brincadeira fiscal na beira do precipício, que vai para baixo mesmo. O equilíbrio fiscal é a coisa mais importante. E o Congresso tem que produzir um orçamento que respeite esse fato. E ele cumpre o seu papel de fiscalizador. Eu hoje acho que vou lhe dizer por quê. Quais eram os fatores que abortavam o crescimento brasileiro? Que sempre abortaram o crescimento brasileiro? Ou uma crise de energia, ou uma crise de balanço de contas correntes. Em geral, as duas estavam juntas, porque você importava 80% do petróleo. O pré-sal é uma possibilidade de superação desses dois obstáculos. Então, nós temos tudo, se tivermos aquele mínimo de inteligência, para produzir um crescimento durante os próximos 20, 25 anos, de 4,5%, 5% ao ano, que é o que nós precisamos. Quando nós crescemos durante 32 anos a 7,5% ao ano. Mas a população crescia a 4%. Hoje a população cresce a menos de 1%. Se você crescer 5%, você estará crescendo mais do que crescia no período anterior. É isto que nós precisamos. E isso só pode ser feito com maior respeito para o equilíbrio fiscal. E eu estou convencido,
o maior risco que esse desenvolvimento corre hoje é a irresponsabilidade fiscal que está se acumulando no Congresso. E isso não chama atenção para a urgência aí dessas mudanças na legislação política, partidária? Eu acho que sim. É que a mudança partidária está acontecendo. Talvez por efeitos, digamos, insuspeitados. Eu acho que o Kassab, quando teve sucesso construindo aí o seu partido, ele abriu a porta para algumas coisas importantes. Eu suspeito que nós vamos ver, num prazo muito curto, uma rearrumação da política nacional. E se o senhor fosse postar no pé dos novos políticos, quais seriam suas apostas? Os novos políticos que estão, as novas lideranças? Eu acho que há uma porção de nova liderança surgindo aí. Eu não queria fazer uma indelicadeza, são todos meus amigos. Eu acho que nós temos vários nascendo e com uma concepção adequada. Tem vários governadores de estado hoje produzindo administrações bastante eficientes. Temos pessoas no Congresso que pensam direito, que estão trabalhando. Eu tenho uma grande confiança no sistema brasileiro. Na verdade, a Constituição de 88, ela deu os 3 vetores que o Brasil tem que seguir. Com todas as críticas que se fazem, com talvez alguns desejos um pouco maiores, mas ela quer uma sociedade republicana, ela quer uma sociedade democrática. Nós estamos provando que somos uma república democrática, nós já provamos que somos capazes de fazer uma eleição sem problemas nenhum. Tivemos que tirar um presidente, tiramos, ele voltou como senador, o que mostra que é um país aberto e ele quer uma sociedade razoavelmente justa. Ou seja, talvez seja o único país que tem como objetivo educação e saúde universais e gratuitas. Talvez não tenha nenhuma das duas ainda, mas são os 2 objetivos que darão moralidade à economia de mercado. Ou seja, quem traçou o futuro não foi a economia, mas foi a política. Foi a política. Aliás, se você me permitir, só a política pode salvar a economia. Bom, com essa observação do ex-ministro que só a política pode salvar a economia, nós encerramos o Brasilianas.org de hoje. Agradeço ao professor Antônio Delfineto pela entrevista e você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.